Mas você tá em casa. Pessoal, vou corrigir a 4. E só para relembrar uma matéria do ano passado. Sistema isolado é aquele que só atuam forças internas, não atuam forças externas. Em sistemas isolados, a quantidade de movimento do sistema se conserva. Certo? Isso na prática se lê como? É aquela velha história do tiro. O cara dá um tiro e fez um sacão nele, com o tiro. Quando alguém recebe aquela bala no corpo, não pode dar um sacão maior do que o sacão que a arma deu. Então se o cara suportou a arma na mão ao dar o tiro, a pessoa que recebe o tiro não vai sair voando metros para trás. Pelo contrário, quem toma um tiro geralmente cai para cima da onde tomou o tiro. Se o cara toma um tiro na barriga, o cara cai assim, ó, por causa da dor na barriga, ele não cai para trás. Então se tu quisesse ter uma noção do que acontece com o corpo quando ele recebe um tiro, um bom filme é O Resgate do Soldado Ryan. Aquele filme foi baseado em pesquisas feitas com pessoas que tomaram tiros, com filmagens de pessoas que tomaram tiro, certo? Então só faz sentido uma pessoa ser arremessada para longe se ela tomar um tiro de um canhão, onde o canhão todo, né, o tanque de guerra foi lá e pum, deu aquele sacão. Aí sim, se aquela bala bater numa pessoa, ela vai sair voando. Se for uma arma de mão, o filme do Steven Seagal é exatamente o oposto do que ocorre na realidade. Já viu o Steven Seagal, né? O cabeludão maluco lá. Ele pega o 45 dele, dá um tiro e faz assim, ó. Bum. E aí quando a bala bate na galera, explode tudo, arrasta quilômetros para trás. Não existe isso. Certo? É um fenômeno impossível. Ação e reação. Além das... Pode até usar ação e reação para tentar pensar nisso, né? Embora quando é em movimento seja mais adequado. Beleza? Isso é bacana para a gente ter algumas noções de ver se um fenômeno é real ou não, né? E até para ter noção de quanto maior o impacto que tu vai aplicar numa pessoa, né? Quanto maior o tranco que tu vai sentir no teu corpo, maior o tranco do teu oponente. Quanto mais vai doer a tua mão na hora que tu esmurrar alguém, maior a força que atua no corpo do cara. Maior a chance de quebrar a mão, maior a chance de quebrar a cara do sujeito também. É impossível o cara fazer pouca força num sujeito e o sujeito receber uma super força, né? Às vezes tem a super câmera, os caras pegam uns ninjas lá das artes marciais e medem a força, o cara consegue, né? E o cara da arte marcial sempre fala que é o chi dele que produz aquela força, que é o... Não tem, cara. Se o cara produziu aquelas forças internamente no músculo, essas forças vão aparecer. Não existe nenhuma energia do cosmos que vai te permitir dar um soco mais forte, te permitir fazer pouca força e destruir as pessoas. Não existe isso. Então o que existe mesmo é técnica, é treino, é deixar o teu músculo com grande explosão. Aí sim o mestre ninja, depois de estar 20 anos treinando que nem um louco, fica ninja, né? Mas não é porque existem forças transcendentais ou chi interno, não. É força bruta mesmo, infelizmente. Certo? A técnica ajuda, mas não explica a física, né? Então, galerinha, questão 4. Em um macaco hidráulico, o usuário faz força em um êmbolo circular de 4 milímetros de diâmetro. E a carga é apoiada em outro êmbolo circular com raio de 2 centímetros. Considerando que a força máxima que o usuário consegue aplicar é 500 newtons, calcule a massa máxima que o macaco pode suportar. Na prática, pessoal, o macaco hidráulico é uma estrutura bem simples, é como o vaso comunicante, só que um lado é fininho e o outro é mais espesso. O êmbolo pequeno é onde a gente faz força, o êmbolo grande é onde a gente bota a carga. Geralmente é um óleo lubrificante que preenche esses tubos. Como estão na mesma altura, se eu chamar de 1 e de 2, a pressão em 1 é igual à pressão em 2. E como é que se calcula a pressão, pessoal? Força sobre área em 1 é igual a força sobre área em 2. Quanto é a força 1 que o usuário faz? 500 newtons. Putz, mas eu não sei a área 1. Vou calcular então. Área 1 é πr1 ao quadrado. Qual é o raio, já que o diâmetro é 4? Π vezes 2 ao quadrado. Área 1, 2 vezes 2 deu 4π milímetros quadrados. O trabalhoso é isso, é calcular a área 1, calcular a área 2 agora. Área 2, π vezes r2 ao quadrado. Área 2, π, 20 centímetros de raio. Aliás, 2 centímetros de raio é o mesmo que 20 milímetros. Tinha que fazer essa transformaçãozinha. 20 ao quadrado, 400 π milímetros quadrados.
Agora sim que eu sei a área 1 e sei a área 2, eu posso calcular a força 2 máxima que o macaco suporta. Vamos ver. Área 1, 4π. Área 2, 400π. Corta π de um lado e π do outro, por isso que não valeria a pena. Imagina o tempo que tu gastaria multiplicando por 3 vezes 14, multiplicando por 3 vezes 14, depois dividindo dois números esquisitos, né, para dar 100 no final das contas. Afinal, 400 dividido por 4 dá 100. Divide por 4 aqui dá 1, divide por 4 ali dá 100. O 100 que está dividido passa. Então a força 2 é igual a 500 com 2 zeros. Só que tem um detalhe. Ele pediu a força que o macaco pode erguer? Não, ele quer massa. E como é que a gente relaciona newtons com quilogramas? Não é peso igual a m vezes g? É, né? Então, na verdade, eu calculei o peso do corpo que o macaco pode suportar, que é 50.000. Se eu quero descobrir a massa, eu tenho que dividir pela gravidade, que é 10. Está multiplicando, passa. A massa máxima que esse macaco consegue erguer é 5.000 quilos. Cara, inacreditável. Uma força de 500 newtons é suficiente para erguer que massa, pessoal? É o contrário, é dividir por 10 para passar para quilograma, não é? 0,5 toneladas. Uma força de 500 newtons serve para erguer que massa, gente? 50 quilos. É uma força que tu, na tua idade, consegue fazer. Não é uma força fácil de se fazer, dependendo da posição, mas é uma força que tu, na tua idade, consegue fazer. Levantar um saco de cimento não é fácil, meu querido. Pegar um saco de cimento no chão, é como um corpo de uma pessoa mole lá, e tu erguer aqueles 50 quilos, não é fácil, mas na academia, na posição bem certinha lá, dá pra fazer. Então, se tu conseguir aplicar 50 quilogramas força ali, tu consegue erguer 5 toneladas. Era isso que o amigo estava respondendo. Ó, quanto que o macaco consegue erguer. Beleza? É isso aí, uma ideia bem realista. Aliás, eu quero trazer para vocês, peguei o macaco da minha caminhonete para tu ver o êmbolo pequeno, o êmbolo grande, e a gente calcular qual é a vantagem mecânica daquele macaco. Certo? Galerinha, a questão 4 é a mais trabalhosa até agora e não tem saída, não tem macete de cabeça para tu resolver. Até tem. Olha só, quanto é que é o raio de uma? 20. Quanto é que é o raio da outra? 2. De 2 para 20, qual é a diferença? 10 eleva ao quadrado? 100. Então é 100 vezes maior a força que o macaco consegue fazer em relação à pessoa. Se a pessoa faz 500, o macaco faz 50.000. Então tu pode achar a relação entre os raios e elevar ao quadrado. Tu já consegue descobrir quantas vezes mais força tu vai fazer. Esse foi o meu sinal? Não vou! Não vou! Não vou não! Vou fazer mais um. Questão 5. Questão 5, já estou mais calmo. A questão 5 é mais bobagemzinha mesmo. É mais, sabe o que? Interpretação. Entender que o cara está num vaso comunicante, tem água até uma parte no vaso comunicante e a partir daquela parte tem óleo. Como ele falou as alturas das colunas a partir do nível de separação entre água e óleo, ele falou que o óleo tem 12 centímetros e a água 8 centímetros. A fórmula toda, só para lembrar de onde é que nasce a fórmula, vou chamar esse ponto de ponto A e esse ponto de ponto B. Qual é a relação entre as pressões do ponto A e do ponto B? São iguais. Como é que se calcula uma pressão debaixo de um líquido? P0 mais μg hoje. P0 mais μg hoje. Como o P0 é igual dos dois lados e como a gravidade é igual dos dois lados, na tua prova tu já pode escrever μ da água vezes a altura da água é igual μ do óleo vezes a altura do óleo. O μ da água é 1000. A altura de água, 8. O μ do óleo eu quero saber. E a altura de óleo, 12. Está multiplicando, passa. Vou dividir por 4 aqui dá 3. Vou dividir por 4 aqui dá 2. 2 vezes 1000 é 2000. Dividido por 3. Isso, e 2000 dividido por 3, como não podia deixar de faltar na nossa aulinha, número da besta. 666,666 quilogramas por metro cúbico. Faz sentido, né? O óleo não é menos denso que a água. Se desse mais que 1000, a gente teria que arrumar alguma coisinha.
Essas são as 5 questões da prova, mesmo enunciado, números trocados, não tem do que reclamar. Dá uma praticada que tu vai tirar de letra. Muito obrigado pela paciência e até a próxima. 666,666.